Ai de mim, como sou infeliz. Aonde vou? Aonde vou? Em que ares minha voz se ouvirá? Ah, destino. E que Eu acho que tá ótimo pra introdução. Oi pessoal, eu sou o Rony do Cabeceira e hoje eu estou aqui com uma missão muito desafiadora, que é a de iniciar o nosso mês temático de junho de 2023, onde falaremos um pouco mais sobre literatura grega, mais especificamente sobre os clássicos gregos, sim, aqueles livros que foram escritos há muito tempo atrás. E eu sei que cada vez a gente afina mais a nossa peneira de leitores por aqui, porque afinal de contas não é um tema muito cativante, né? Todo jovem do século 21 que fica tipo assim: nossa, que legal, estou super animado para ler um livro que foi escrito séculos antes de Cristo. Mas é com você, leitor remanescente, que continua firme e forte nos acompanhando, que eu quero conversar. Inclusive, você que continua nos acompanhando, comenta aqui pra nós ficarmos mais animados em ler seu comentário. Desde quando você nos acompanha, por que você se interessou em assistir esse vídeo? Você nos conhece desde o comecinho do Cabeceira, já estamos pra fazer 2 anos, hein, pessoal? Tem chão aí. Mas enfim, por que nós vamos dedicar um mês inteiro pra falar sobre essa literatura tão distante de nós, em tantos aspectos possíveis? Afinal de contas, não foi escrito só há muito tempo atrás, como foi escrito também do outro lado do mundo para nós brasileiros aqui. Os clássicos gregos são muito relevantes, pessoal. Na Grécia Antiga, naqueles séculos que antecederam a vinda de Cristo, muita coisa relevante para a sociedade aconteceu. E eu não sei se você sabe disso, mas muita coisa que acontece hoje para nós aqui, brasileiros de 2023, vem dessa época. Bom, para quem não sabe, a filosofia grega, que é mais conhecida ali pelos 3 grandes filósofos, Platão, Sócrates e Aristóteles, ela é um dos pilares que compõem os valores cívicos, morais e éticos aqui do Ocidente. Então isso está diretamente atrelado ao modo em que nós vivemos hoje em dia. Filosofia grega, só por via de curiosidade, juntamente com a cosmovisão judaico-cristã e com o direito romano. Mas muito antes da filosofia, veio na Grécia Antiga também várias ondas de movimentos culturais, dentre eles o teatro, que é hoje uma das partes literárias assim mais importante da Grécia Antiga. É sobre teatro grego que eu vou conversar um pouco com vocês, mais especificamente sobre a peça Édipo Rei. E eu queria aqui mostrar para vocês essa minha edição da Zahar, que tem 4 peças de teatro aqui muito relevantes, de escritores muito relevantes. 3 delas são tragédias e uma é comédia. Vamos falar um pouco então sobre o surgimento do teatro, né? Nesse contexto da Grécia Antiga, muitas coisas começaram a surgir. A Grécia Antiga é o berço de diversas coisas que vieram depois, né? E é até difícil essa diferenciação de literatura para música, para teatro. Antigamente era tudo meio que juntado e atrelado. A gente começou a diferenciar e a separar essas coisas bem mais pra frente, na modernidade. Mas enfim, ali surgem todas essas coisas de forma atrelada. E o teatro grego, eu não sei se muitos de vocês sabem, ele nasce dentro de um contexto totalmente religioso, né? As primeiras representações teatrais que aconteceram dentro de cultos para o deus Dionísio, que é o deus do vinho. Então as pessoas, elas realmente cultuavam a esses deuses que hoje a gente vê na mitologia. E o teatro foi uma dessas formas de cultuar ao deus Dionísio, né? Aristóteles fala que a imitação é inata ali à natureza humana, nasce basicamente junto com o ser humano, e que desde a época das cavernas o ser humano já conseguia imitar ou representar alguma coisa. Então aqui no nascimento do teatro a gente vê essa imitação vindo junto com regras, com coisas, ó, é assim que vai funcionar, vai ser dentro desse contexto, vai ser dessa forma. E a gente vê que o teatro grego, ele inicia ali o teatro, mas hoje o que a gente conhece de teatro passou por muitas mudanças desde aquela época, né? Essas representações que a gente vê aqui, a maioria delas era apenas com um ator. A maioria dos teatros, eles eram escritos para ser apresentado uma única vez na vida. Então tinha essa única apresentação que quem tava, quem não tava jamais saberia como seria. E uma outra curiosidade muito curiosa
é que os teatros gregos antigos, eles pegavam os mitos já conhecidos, já famosos e já populares entre os gregos da época e repaginavam esses mitos com um quesinho autoral. O próprio mito de Édipo era um mito que obviamente não foi inventado por Ésquilo. O que Ésquilo faz aqui é simplesmente pegar o mito de Édipo, um recorte bem específico do mito de Édipo e encená-lo ali, dando o seu toque, dando a sua interpretação sobre o mito. Sófocles, gente, eu confundi Ésquilo com Sófocles porque ambos ali foram precursores do teatro grego, mas desculpe, quem escreveu a peça Édipo Rei foi Sófocles, que ficou muito famoso inclusive por escrever outras peças ali falando ainda sobre Édipo, mas Édipo Rei talvez seja a peça mais famosa dele. Vamos falar um pouco então sobre essa história. Eu fiquei muito na dúvida se eu dava spoilers ou não, mas eu decidi que vou dar, então é isso, tamo junto, mas eu acho que assim, não é um spoiler. É um spoiler, não é spoiler eu falar sobre algo que foi escrito tão antigamente assim, entendeu? A nossa história começa com Édipo já sendo rei de Tebas. E Édipo não é alguma pessoa que nasceu com sangue real. Na verdade, ele chega em Tebas, a cidade de Tebas, em um momento muito específico onde o antigo rei Laio tinha acabado de ser morto. E a cidade estava sendo assolada por uma esfinge, que nada mais é do que um ser mitológico, que é mais ou menos uma mistura de mulher com leão. E essa esfinge ficava na porta de Tebas fazendo uma charada, e todos aqueles que erravam a charada eram mortos pela esfinge. E ela prometia simplesmente sair dali quando alguém acertasse a charada. E essa charada basicamente era: qual é o animal que de manhã anda com... 4. É só pensar na resposta da charada que você sabe. Qual é o animal que de manhã anda com 4 patas, de tarde com 2 e de noite com 3? E por muitos anos essa esfinge começou a assolar ali a cidade de Tebas, matar muitos cidadãos daquela cidade, até que Édipo chega na cidade e resolve essa charada. Ele fala: o animal é o homem, porque de manhã as 4 patas representam o bebê, que é quando acaba de nascer, começa a andar engatinhado, logo com 4 patas. De tarde com 2, porque o homem, quando chega na sua maturidade e é um adulto, anda com 2 patas. E de noite com 3, porque na velhice o homem adquire o quê? A sua bengalinha, a sua terceira pata dentro dessa alegoria. E enfim, ele acerta a charada, a esfinge fica tão brava que se mata e foge, quer dizer, foge e se mata. E como eu já tinha adiantado, era um momento muito específico em que a cidade tinha perdido o rei, toda a cidade, com imensa gratidão a Édipo, o nomeia como rei, e ele acaba se casando também com Jocasta, que era a rainha, viúva do rei Laio, e enfim, ali ele começa a governar. Mas como eu disse, a história já começa com esses acontecimentos no passado. Então Édipo já era ali rei há um tempo de Tebas, e de repente a cidade começa a ser assolada com uma nova doença, e as pessoas dali, muito religiosas como eram, começam a acreditar que aquela doença estava associada a alguma coisa moral, que a cidade estava falhando, algo do tipo. Os cidadãos vão até Édipo pedindo: pelo amor de Deus, faça alguma coisa, você que já nos salvou outrora da esfinge, nos salve dessa peste, dessa praga, não sei ao certo o que é isso. Ele vai ao oráculo, que fala: a cidade só está assim porque o assassino do rei Laio ainda está entre vocês. Quando vocês eliminarem o assassino do rei Laio da cidade, a cidade será curada dessa doença. Édipo, então, muito intrigado e muito empolgado, porque esse caro Édipo tinha um ego de milhões, assim, ele realmente queria não só que a cidade fosse salva, mas ele queria ele mesmo resolver esse enigma. Começa o que viria a ser talvez o primeiro romance investigativo de todos os tempos, porque sim, meus caros amigos leitores, essa história nada mais é do que Édipo investigando quem é o assassino de Laio durante o tempo todo. E o desdobrar dessa história é fenomenal. Logo de cara, Édipo resolve consultar um dos adivinhos da época, né? Como vocês sabem, são tempos muito místicos em que as pessoas acreditavam em adivinhos e coisas do tipo. E o adivinho, na frente de Édipo, se nega a dar pra ele a resposta de quem era o assassino. E Édipo fala assim: não, mas você vai me dar a resposta de quem é o assassino, porque você sabe quem é o assassino. E o adivinho ele era cego, mas ele tinha muito contato diretamente com os deuses, então ele já sabia das coisas
coisas que tinham acontecido no passado, que aconteceriam também no futuro. E ele acaba revelando com muito pesar que o próprio Édipo era o assassino. Édipo fica como? Revoltadíssimo por essa calúnia, por essa mentira e por essa difamação. E começa a desconfiar de uma traição do irmão da rainha, cujo nome não me lembro, Jocasta. Começa a desconfiar que ele estava tramando para eliminar Édipo da cidade e roubar o trono. Nisso começa uma guerra fria muito gigante entre Édipo e seu cunhado, até que Jocasta chega no meio e fala: epa, pera aí, o que tá acontecendo? Por que é que vocês estão dando tanta moral pro que esse adivinho cego falou pra vocês? Afinal de contas, é sabido de todos nós que esse adivinho já errou no passado. E digo mais, errou com o meu marido, porque ele preveu que no futuro o nosso filhinho acabaria matando o meu marido e se casando comigo. Mas então, para que isso não acontecesse, a gente entregou o nosso filhinho para um funcionário X o matar. Então não tem como essa profecia ter se cumprido, logo o adivinho não acerta todas as profecias. Édipo, intrigado, chama o funcionário X. O funcionário X, por sua vez, depois de muito suspense, revela que na verdade não matou a criança. Pegou a criança, levou para uma cidade muito distante, entregou a 2 senhores camponeses que criaram aquela criança como se fossem filhas suas. Édipo se lembra que em um determinado momento, vivendo tão distante, ele recebeu uma profecia de que, quando crescesse, ele mataria seu pai e se casaria com a sua mãe. Para que essa profecia não se cumprisse, o que ele faz? Ele foge da sua cidade e começa a ir aleatoriamente para qualquer rumo. No meio do caminho ele encontra o quê? Uma esfinge assolando a cidade de Tebas. Então o que ele faz? Ele mata a esfinge, se torna o rei de Tebas. Mas antes de encontrar a esfinge, ele encontra também um cara um tanto quanto grosseiro que estava andando por ali como se mandasse em tudo, parecendo até que era um rei. O que ele faz? Ele entra numa briga com aquele cara, ele mata aquele cara. E é claro que nessa hora você já ligou todos os pontinhos. Édipo era filho de Jocasta e filho do rei Laio, quem ele de fato tinha matado outrora sem saber que era um rei, sem saber que era seu pai. E enfim, Édipo se vê perdido então naquilo que ele mais temia e que fez com que ele fugisse do seu lar para que não acontecesse. O final dessa história faz jus ao título de tragédia que ela carrega, porque quando todos os pontos se encaixam, Jocasta não aguenta e se mata, e Édipo jura pra ele mesmo que os seus olhos não veriam todo o seu trono ruindo. E é por isso que até hoje, quando a gente vê Édipo rei por aí, ele é representado com garfos enfiados nos olhos, porque é basicamente isso que ele faz. Ele se cega para que ele não veja nunca todo o seu trono indo por água abaixo. Se isso não é uma tragédia, meus caros amigos, eu não sei o que seria. Eu não queria ser um pobre do Édipo. Mas as tragédias gregas, elas vêm muito atreladas a ensinamentos, mas também e principalmente a noção de que as divindades por muitas vezes controlam a nossa natureza, de modo que mesmo que nós tentemos, nós nunca conseguiremos ter total controle das situações ao nosso redor e nem das nossas vidas. Afinal de contas, foi fugindo de uma profecia que Édipo caiu bem no meio dela. Porque se ele não tivesse tentado fugir do seu destino, ele não teria voltado para sua cidade e concretizado aquilo que um dia os profetas falaram que ele faria. A história por si só é muito boa, foi meu teatro favorito desses que eu li aqui. Eu super recomendo pra você que quer começar a se aventurar pelo teatro grego. Eu tenho um adendo pra fazer, algo que pra mim não funciona muito bem, é a forma com que os teatros são escritos, porque eles todos têm tipo um resumo da cena antes de você adentrar na cena. Não é teatro não. Todos os livros gregos. Ah, então, não sabia. Isso faz com que você já saiba o desenrolar da cena toda que você ainda vai ler. E às vezes me irrita um pouco, porque é um spoiler anunciado, né? Tipo assim, você sabe que é um spoiler, se você não quiser você não lê. Mas é assim basicamente a estrutura desse livro todo. Foi uma experiência de leitura muito mais leve do que eu achei que seria, levando em conta que o teatro grego surgiu ali do 6º para o 5º ano antes de Cristo. É muito tempo, gente. Não, do 6º para o 5º século antes de Cristo, desculpa. É muito tempo antes de Cristo, assim, e Cristo já veio há muito tempo antes de nós. Então, assim, tem tempo, tem chão que as coisas lá aconteceram, mas é muito relevante para você que estuda literatura conhecer um pouco do acervo disso que foi escrito nessa época e na Grécia Antiga, e para você que estuda teatro talvez seja mais relevante ainda você entender como que nasceram
as encenações, as representações, como se deu a evolução das mesmas, né? É muito importante para você que estuda teatro entender como que o teatro nasceu, como que ele evoluiu para chegar no que hoje nós conhecemos. E se você der um Google hoje, você escrever assim teatro, você vai ver que a principal marca do teatro ainda são as tão famosas mascarinhas felizes e tristes que representam a tragédia e a comédia, né? Muito embora hoje o teatro consiga abranger muitos mais temas e muitos mais gêneros também. Então fica aqui a minha recomendação. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Você não perde por esperar os próximos livros que virão desse mês. E eu realmente desafio você a fazer assim como eu, como a Lívia, como a Bianca, se aventurar em algum livro clássico, porque vai ser muito importante para você ter isso no seu currículo literário. Me conta aí o que você achou dessa resenha, curta, comente, compartilhe com seus amigos e até a próxima.